Olha bem, o câncer de pulmão é o terceiro tipo de maior incidência no mundo, ficando atrás apenas do câncer de mama e do câncer de próstata. De acordo com estudos científicos, a doença tem estreita relação com o consumo de tabaco. É importante saber que não apenas o fumante ativo, mas o tabagista passivo, aquele que pega a fumaça dos outros, também está sujeito a desenvolver a enfermidade. Para tratar sobre esse assunto, nós recebemos Laís Nicoliello Vieira. Ela é pneumologista pediátrica do Hospital Infantil São Camilo. Muito prazer em te receber aqui. Prazer. Boa noite. Boa noite. E você atua nesse campo de pneumologia de criança, né? Exato. São os passivos mais prejudicados que eu saiba, né? Isso. Eles pegam todo aquele fumacê de pais e tudo mais, de visitas, de parentes. E eu queria que você falasse sobre isso, sobre esse perigo que correm as crianças que não fumam naturalmente, e com os pais e parentes fumando, ficam até incentivadas talvez depois a fumar. Sim. Mas o perigo que essas crianças correm com o câncer devido ao tabaco. Isso, tabagista passivo é todo aquele indivíduo que não é um fumante ativo, mas ele está em contato com a fumaça de qualquer derivado do cigarro, seja ele cigarrilhas, charuto, cigarro de palha. E as crianças em especial, elas crescendo nesse ambiente desde pequena, elas já têm um acometimento pulmonar importante, onde a gente tem a apresentação de doenças mais graves, como asma, rinite, tosse, conjuntivite. E esses pacientes que têm algum tabagista dentro de casa, eles são incentivados ao fumo porque eles convivem com isso todos os dias. Além dessas doenças agudas que eles apresentam com maior gravidade, que é, igual eu falei, a rinite, a asma, a conjuntivite, esses pacientes, à medida que eles crescem, eles têm uma chance muito maior de apresentarem câncer de pulmão e até mesmo enfisema pulmonar. Quer dizer que essas crianças, elas têm uma série de doenças que elas podem eventualmente ter por causa do tabagismo familiar, vamos chamar assim, tabagismo familiar. Sim. E, naturalmente, essas doenças que você colocou em primeiro plano aí, devem ser mais incidentes. Mas Muito mesmo mais. o câncer de pulmão também pode surgir. Sim, os tabagistas passivos, eles inalam a fumaça sem o filtro do cigarro. O filtro do cigarro, ele é capaz de filtrar mesmo as substâncias cancerígenas. Quando ele exala aquela fumaça ou quando ele acende o cigarro, o ambiente ele tem 5 vezes mais aquelas substâncias cancerígenas do que o fumante ativo inala. Olha que loucura, quer dizer que o fumante, ele joga para outras pessoas 5 vezes mais do que ele pega. Exatamente. O alcatrão, ele é composto mais ou menos de 40 substâncias cancerígenas. À medida que ele acende o cigarro, essas substâncias, elas vão para o ar 5 vezes mais do que para o pulmão. Potencial de 5 vezes mais. 5 vezes mais. Que loucura. Você fumar perto de uma criança. Hein? Exato, e essas crianças têm chance aumentada, então, de além de problemas respiratórios e alérgicos, eles têm AVC, que é o acidente vascular cerebral, ou derrame, hipertensão arterial, infarto agudo do miocárdio. Então, a gente orienta muito lá no São Camilo, né, na instituição onde eu trabalho, sempre que a gente tem um fumante ativo, o ideal seria eles acompanharem e tentarem cessar esse vício. E quando não for adequado ou possível isso, pelo menos lavar as mãos antes de entrar em contato com as crianças, porque a fumaça fica na mão, no cabelo, não é só a fumaça que está no ar, não? Não. Existem estudos que mostram que mesmo um ano depois de um ambiente longe de um tabagista ativo, ele ainda tem moléculas do cigarro capazes de causar doença. Que loucura, né? Eu como sou um ex-fumante, mas eu era daquele fumante mais do que ativo, vamos chamar assim, super ativo. Fumei durante quase 30 anos e fumava 2 até 3 maços de cigarro por dia. Pago até hoje com uma bronquite forte, né? Um restolho de bronquite tabágica, mas eu não sabia que esse cigarro que eu fumava perto de Cicrano, Beltrano, principalmente de uma criança, tinha um potencial tão grande assim de dano. Sim,
antes, nas décadas anteriores, era chique, charmoso fumar, né? Ah, todo mundo fumava vendo cinema americano. Exato. Todos os heróis, antes do amor, antes de uma ação, puxavam um cigarrinho, né? Bordar. Hoje em dia está associada à doença, a gente já sabe, né? Em 2011, a gente teve uma lei que regulamentou esse tabagismo em ambientes abertos, e agora em ambientes fechados, e agora é proibido o uso de cigarro em ambientes fechados, né? Além disso, a mãe, por exemplo, que é tabagista, ela pode passar pelo leite materno as substâncias do cigarro, levando até uma overdose da criança e até mesmo está associada à síndrome da morte súbita. Então, o cigarro é prejudicial a todos, principalmente as crianças. Agora, isso, Laís, independe da idade da criança? Porque você fala que pode ter até infarto. Isso, a longo prazo, né? A longo prazo. Agudamente, as crianças recém-nascidas, né, que são amamentadas em seio materno, elas podem ter overdose e até a síndrome da morte súbita. As crianças, de uma forma aguda, né, elas podem ter asma, rinite, conjuntivite, uma tosse crônica, e essa exposição contínua a longo prazo pode levar ao infarto, acidente vascular cerebral, que é o derrame, hipertensão e até o câncer de pulmão. Acho que você particularmente, que explica isso muito bem, pneumologista, você é cirurgiã pneumológica ou só pneumologista? Só pneumologista. Mas é um pneumologista que explica isso tão bem, que teria de dar até assim uma aula, uns cursos para os pediatras, porque são eles que conversam com os pais, né? Para explicar esse quadro de danos que pode ter crianças com o tabagismo passivo, né? Isso, a gente anualmente faz um simpósio de atualização de doenças respiratórias, onde a gente aborda essa questão do tabagismo. E mesmo lá no São Camilo, a gente sempre fornece alguns folhetos para os pediatras, para as crianças, com os desenhos, para que eles possam mais ou menos entender o quão crítico é o cigarro. Desenha para eles, né? Exatamente. Como dizem, né? Desenha. Cigarro não. Cigarro não. Exato. Olha, agradeço muito a sua participação aqui no BH News. Eu que TV, agradeço o convite. com suas informações aí muito boas. Boa noite para você. Obrigada, boa noite. E apesar da tranquilidade no setor defensivo, podendo alcançar na próxima fase do estadual sua melhor marca na história desta fórmula, o Cruzeiro não tem tido sorte com a condição física de seus zagueiros. Depois de perder Dedé por lesão, o clube também não poderá contar com Manuel por tempo indeterminado. A vitória neste domingo garantiu ao Cruzeiro a primeira colocação geral do estadual. Com 26 pontos, 6 a mais do que o Atlético, o time celeste se mantém invicto na competição e terá todas as vantagens na semifinal e em uma eventual decisão. Na próxima fase, a Raposa jogará por 2 resultados iguais, além de escolher a ordem do mando de campo das partidas. E hoje tem futebol e do bom. O Atlético enfrenta hoje o Independiente del Valle. O lateral Douglas Santos, que havia sido poupado dos treinamentos, deve ir para o jogo. O time não foi confirmado pelo treinador alvinegro Diego Aguirre. No jogo passado, contra o Vila Nova, pela 10ª rodada do Campeonato Mineiro, o Atlético entrou em campo com uma formação diferente, utilizando 3 volantes. Apesar de uma formação teoricamente mais defensiva, o Galo passou por cima do Leão e venceu por 7-2 no Mineirão. O bom jogo no último sábado pode ter criado uma dúvida na cabeça do comandante atleticano. O jogo é, diferentemente daquelas outras, que são às 10 horas da noite, é às 21h45. O Redação BH News agradece muito a sua companhia e te espero amanhã aqui com mais notícias, comentários. Aqui é um jornal que comenta, opina e certamente procura a verdade nos fatos. Boa noite, até amanhã.